Pois então, essa é uma discussão muito válida, porque eu estava acompanhando o programa e parabéns para vocês, porque nem é uma questão só se ele tem ou não tem condição de permanecer como relator de um caso onde ele aparece no meio da investigação, cuja a própria Polícia Federal assim o diz, mas sim se ele pode ou não permanecer no Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos de que as inúmeras coincidências, vamos dizer assim, e fatos, muitos deles que até se esquece e às vezes não é mencionado, por exemplo, a busca e apreensão que foi feita, todos os objetos foram lacrados, o que obviamente limitou a Polícia Federal à época, ele decretou sigilo, ele andou de jatinho com um advogado dos envolvidos, enfim, inúmeras coincidências, e é óbvio que isso compromete a imparcialidade. E eu acho estranho porque cada fato desse que eu disse é uma escalada, é uma flexibilização do conceito de imparcialidade. E imparcialidade deveria ser como gravidez, ou está grávida ou não está grávida. E não relativizar, mas foi só isso, o Taiaiá foi vendido, o resort foi vendido, mas era uma pessoa que não era bem ela, era um parente. Enfim, essas inúmeras coincidências, é óbvio que abala, no mínimo, a imparcialidade. E é inacreditável que a imparcialidade ela é um conceito máximo do judiciário. E nós estamos falando de alguém que trabalha na Suprema Corte. Isso contamina a segurança jurídica de um país. Se você não confia na Suprema Corte do judiciário de um país, como você vai investir nesse país? Como você vai acreditar de que os contratos serão válidos, que a lei é válida, que a Constituição é válida? Então, realmente, esse contexto todo, essa flexibilização da imparcialidade que afeta a honestidade do judiciário, ela é óbvio que é objetivo, causa de impedimento do ministro Dias Toffoli. A Natália tem uma pergunta para o senhor, deputado. Deputado, eu queria saber qual é o plano de trabalho que o senhor vislumbra para essa CPI, porque ela investigaria principalmente o Supremo, as atividades do Supremo e dos ministros, ou ela investigaria o caso Master, né? A CPI, como a gente sabe, ela tem que ter um objeto bem delimitado e um motivo de existir, né? Sob o risco de ser completamente capturada ali pelos interesses e virar pizza, né? Como todo mundo critica. Então, qual seria de fato o foco que o Congresso teria que ter nesse momento? Na verdade, o grande problema, até o doutor mencionou antes, é que nós não temos elementos. Tudo é sigiloso. Então, o primeiro ponto, abrir a caixa preta, ter transparência. Hoje, se tem dúvida como é feito o sorteio e quais são as regras para a relatoria do Supremo Tribunal Federal. Isso é só um exemplo. Como que é feito isso? Onde estão os registros? Cadê esses documentos? Por que agora um caso tão importante, um relatório da Polícia Federal, não está aberto para todo mundo ver? Então, primeira coisa, se for o caso do Master, mesmo que tenha um objeto específico, banco Master, ele tem vários contornos, ele tem vários outros fatos laterais, por exemplo, um resort, o BRD, enfim, acaba capturando porque é uma teia enorme e gigante, assim como aconteceu na CPI do INSS. Você começa a puxar o fio e ele não acaba mais. Ele não acaba mais, acaba vindo o tear inteiro. Então, a CPMI, ela precisa abrir e exigir transparência, fazer com que a população ao menos saiba, e aí, a partir desses pontos conhecidos, a gente parar de ficar iludindo-se, ou então presumindo, ou fazendo ilações. Porque somente o que nós temos na mão já é muita coisa. Imagina quando esses relatórios, essas conversas e todos os fatos e todo esse fio, esse novelo começar a sair. Vai lá, Couto. Deputado Gilson, estava lembrando antes da tua entrada que ontem teve um episódio em Santa Catarina, no teu estado, que
sujeito jogou uma mala com 450 mil reais pela janela, né? Acho que o momento que o povo entendeu o que está acontecendo. Eu te pergunto o seguinte, se vier essa CPI ou CPMI, não corre o risco do Congresso ter que investigar os próprios parlamentares? E está na cara que essa rede do Vocaro não pega tudo, pega juízes, pega parlamentares, pega empresários, pega tudo. E é por isso que é tão difícil criar essa CPI, porque tem dos dois lados, da oposição e do governo, gente metida nisso. E tem medo o que mais se sente hoje na Câmara e no Senado é deputado, parlamentar com medo do que pode acontecer aí. Como é que você vê isso? Primeiro que o medo ele existe justamente porque o Supremo Tribunal Federal tem um poder sem limites. E se o Congresso Nacional admitir isso como uma verdade e não fazer nada, o medo será permanente. Nunca isso será resolvido, porque já se passou do ponto de achar que as coisas precisam de um motivo. Realmente se escolhe alguém, se persegue e realmente as consequências são negativas. Mas chegou o ponto de que é preciso coragem de se fazer alguma coisa. E se existe o risco de alguém do Congresso, seja deputado ou seja senador, ser investigado, condenado, isso é um risco positivo. Isso é algo positivo e não negativo. E aí nós voltamos com o maior problema que eu digo há muito tempo. Hoje nós não temos identificado, não conhecemos os fatos, não sabemos quem são as pessoas. Por quê? Porque não tem transparência. Por isso que o efeito do sigilo, hoje tem até sigilo de 100 anos, vê se pode, daqui a 120 anos nenhum ser humano vai estar vivo aqui na Terra. Sigilo eterno. Então, realmente isso contamina a democracia, a república, a honestidade, princípios legais que dão pilar a uma sociedade que paga a metade da sua vida de impostos de tudo que produz, sem saber o que está acontecendo. E veja só, quando o próprio investigador diz que o juiz ele está suspeito, e o juiz, no caso Dias Toffoli, ele diz que o investigador não tem competência para isso, quem teria competência? Hoje no Brasil é só uma pessoa, a PGR. Então, o que nós estamos fazendo? Dizendo para a PGR se manifestar sobre isso. E não o fez até agora. Isso é para ontem. Eu fico pensando, o que o Brasil tem mais importante do que isso? Assistir carnaval? É realmente indignante. O que o senhor está falando é que a pressão sobre o procurador-geral Paulo Gonet deve subir também. Obrigatoriamente precisa subir, porque é um dever de ofício. E eu creio que ele vai fazer, porque eu não vejo como agora ele fingir não ler o relatório da Polícia Federal ou também se decretar sigilo do relatório da Polícia Federal. Então, o mínimo, no mínimo, é que ele tome alguma atitude. Na verdade, por conta própria, o Dias Toffoli deveria se afastar da relatoria. Isso é o mínimo. Mas, na verdade, ele não tem condição nem de julgar como participante, porque teria direito a voto, supostamente, e muito menos de continuar numa posição de grau máximo da justiça brasileira. Então, quando o juiz faz parte do processo, pega carona com o investigado, a justiça fica cega. Isso não é justiça, isso é perceptível por qualquer pessoa. Então, isso é inadmissível que um órgão mais caro proporcionalmente do Brasil, que é o STF, atue dessa maneira e com concordância do Brasil inteiro, sendo que somente uma pessoa pode tomar uma atitude realmente incisiva, que é a pedido da PGR e depois a análise dos demais ministros. Deputado, muito obrigado. Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui com a gente. Volte sempre ao All News.